Olá, povo de Deus, quinta-feira, 1º de setembro de 2022, 22ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 3, de 18 a 23 e de Lucas 5, de 1 a 11. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Paulo contrapõe sabedoria deste mundo com a verdadeira sabedoria, aquela reconhecida por Deus. Na verdade, Paulo sabe que para muitos a fé, a pregação e a cruz significavam loucura, mas é aí que está a verdadeira sabedoria. Paulo relativiza toda a sabedoria deste mundo, pois alguns se jactavam de ser sábios e mais que os outros. Para estes, tudo o que era anunciado por Paulo era loucura. De nada adianta a astúcia deste mundo frente à sabedoria de Deus, que perscruta os pensamentos mais sofisticados daqueles que se julgavam acima de outros. Porém, a sabedoria do projeto de Deus critica e põe abaixo todos os projetos da sociedade, ainda que estes pareçam ser bem engendrados e programados. Conhecendo e vivendo o projeto de Deus, a comunidade cristã é radicalmente livre e não deve dobrar-se diante de pessoas ou coisas, pois ela pertence unicamente a Cristo e a Deus. Assim sendo, mais vale ser sábio nas coisas de Deus do que ser insensato de colocar a própria glória no ser humano. Se somos e vivemos como sendo de Deus, não haverá espaço para criar facções na comunidade. E quando Paulo diz: ninguém põe a sua glória em homem algum, comparando com o pensamento mais geral do apóstolo, percebemos que para ele o absoluto de Deus manifestado em Jesus é o mais importante na vida. Ele mesmo disse que depois de ter encontrado Jesus Cristo, tudo mais virou lixo em sua vida. Por outro lado, era patente na comunidade de Corinto a divisão e uma espécie de formação de fã-clube. Uns seguindo Paulo, outros preferindo Apolo, outros dizendo que Cefas era o superlíder. É mais ou menos como acontece hoje em relação aos padres dos movimentos e da mídia. Ao invés de fazerem discípulos para Cristo, fazem seguidores de si próprios. Por isso, Paulo afirma Jesus Cristo como absoluto e único na vida dos verdadeiros cristãos. Lucas 5, de 1 a 11, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los.
Eles vieram encher as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os biblistas costumam destacar como nova secção o que vai do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 16 de Lucas. Começamos, pois, com a multidão se comprimindo ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. É uma clara referência às comunidades cristãs, cujo centro é mesmo a palavra de Deus, encarnada no Verbo, em Jesus. Outro dado interessante é que Lucas diz que Jesus, sentando-se, dali se pôs a ensinar a multidão. É verdadeiramente uma palavra ex cátedra, ou seja, ensinando com autoridade. Tratava-se da catequese primitiva. Significa que, além do anúncio evangelizador, há uma catequese já normal e permanente nas comunidades. Até aqui, no relato de Lucas, Jesus aparece atuando sozinho no território da Galileia, mas agora começa a se cercar de colaboradores. O relato do chamado em Lucas não é simples, mas sim acompanhado de dados que nos ajudam a antever a missão. Na nossa perícope hoje é evidente o destaque dado a Pedro, que experimenta e reconhece seu fracasso como pecador, mas que Jesus não leva isso em conta e lhe confia a missão. A reação de Pedro frente ao mandato de Jesus: avança para as águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca, foi de uma certa incredulidade a sua reação. Mas mesmo assim ele diz a Jesus: em atenção à tua palavra. É importante porque Pedro sai de uma situação de desolação, pescamos a noite inteira, nada conseguimos, para uma aventura em obediência à palavra de Jesus. Pescar é imagem de apostolado. Como será depois o pastoreio? A abundância da pesca simboliza para a comunidade a expansão da igreja. É, portanto, um relato cheio de esperança, pois de uma noite de fracasso eles passam para barcos cheios e transbordantes. É preciso acreditar na palavra de Jesus e sair da superfície para avançar para águas mais profundas. É um convite a todos nós para que vençamos o nível da mediocridade e nos lancemos a experiências mais substanciosas, mais profundas. Somente aí teremos chance de avançar no projeto evangelizador e antecipar tudo o que podemos do reino de Deus, que não se esgota por aqui, mas aqui deve começar. E nosso texto termina com a expressão da adesão total dos primeiros a Cristo. Depois de terem reconduzido as barcas para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esta expressão alerta para o radicalismo evangélico. Lucas quer indicar que o seguimento de Jesus implica não só uma opção pessoal, mas também a decisão de se desapegar de tudo aquilo que de algum modo possa enfraquecer a adesão a Jesus. Um beijo no seu coração.